O som monótono do relógio ecoava pela pequena sala de descanso do aeroporto, pontuando o silêncio com um ritmo regular que contrastava com o turbilhão de pensamentos na mente do comandante Richard Rick Wallace. Ele girava o copo de café entre os dedos, olhando através da janela que dava para o pátio de aeronaves. O céu de Los Angeles estava limpo, pontilhado por estrelas que brilhavam contra a escuridão do horizonte. Um Boeing 777-300ER da American Sky Airlines estava estacionado no portão 12, sua fuselagem iluminada pelas luzes de serviço. Aquele seria o avião que ele comandaria nas próximas 12 horas. Um percurso de quase 9.000 quilômetros até Tóquio. Para a tripulação e os passageiros, seria apenas mais um voo noturno. Para Rick, porém, toda a viagem era uma luta para enterrar os fantasmas que insistiam em segui-lo. Rick sabia que tinha fama de ser um comandante impecável. Sua ficha estava limpa, sem incidentes graves registrados em décadas de serviço. Ele era o exemplo vivo do que a experiência e a disciplina poderiam alcançar. Mas havia um segredo que o consumia, algo enterrado no passado, longe dos olhos de seus colegas e superiores. Era um voo noturno, 17 anos atrás. Ele ainda era o copiloto de um Boeing 767. Na época, era jovem, confiante e talvez um pouco arrogante. O comandante daquele voo, um homem rígido e com anos de experiência, não era do tipo que delegava responsabilidades com facilidade. Rick lembrava-se de cada detalhe daquela noite fatídica. Os alarmes que soaram, os segundos cruciais perdidos, o som ensurdecedor do impacto. Desde então, o acidente se tornara uma cicatriz invisível, um peso que carregava sozinho. Oficiais investigativos haviam determinado que o acidente não fora culpa dele, erro mecânico, diziam os relatórios, mas Rick sabia que não era tão simples. Uma decisão diferente naquele momento crucial poderia ter salvado vidas. Em vez disso, 212 pessoas haviam morrido e ele sobrevivera. A porta da sala de descanso abriu, interrompendo seus pensamentos. Amanda Price, sua jovem copiloto, entrou com sua mala de rodinhas, um sorriso no rosto. "Pronto para mais uma, comandante?" Ela perguntou, a voz cheia de energia, como se aquele fosse seu primeiro voo. Rick devolveu o sorriso, ainda que forçado. "Sempre." Eles se dirigiram ao portão juntos, conversando casualmente sobre o plano de voo, o tempo e as condições meteorológicas ao longo da rota. Amanda era eficiente e brilhante, um copiloto com um futuro promissor. Rick admirava sua dedicação e sabia que ela confiava nele. O que ela não sabia era que ele muitas vezes não confiava em si mesmo. No portão, a chefe de cabine, Laura Martinez, os aguardava. Ela era um pilar de calma e organização. Alguém que Rick sempre apreciava ter a bordo. "Tudo pronto, comandante?" perguntou Laura, entregando-lhe a lista de passageiros. "Vamos fazer esse show começar", respondeu Rick, tentando soar confiante. A tripulação entrou na aeronave. Rick sentiu o familiar cheiro de metal e plástico. Ele passou pelo corredor, cumprimentando os engenheiros que faziam as últimas verificações do cockpit. Sentando-se no assento do comandante, ele ajustou os instrumentos, verificou os sistemas e começou o checklist com Amanda. Enquanto trabalhavam, algo estranho aconteceu. O rádio emitiu um leve chiado,
algo que não deveria ocorrer durante o táxi em solo. Deve ser interferência, Amanda comentou, franzindo o senho. Você já viu isso antes? Rick acenou com a cabeça, mas uma sensação de desconforto o invadiu. O chiado era familiar, ele já ouvira algo assim antes, naquela noite de 17 anos atrás. Ignorando o desconforto, Rick manteve o foco. O controle de tráfego aéreo autorizou a partida e o Boeing 777 começou a taxiar em direção à pista. A decolagem seria tranquila, calculada, como sempre. Mas, enquanto acelerava na pista, Rick teve a sensação de que algo estava errado. Pelos cantos do olho, ele pensou ter visto uma silhueta no fundo do cockpit, parada na entrada da porta. Quando se virou, não havia nada lá. Ele piscou algumas vezes, tentando se concentrar. Talvez fosse apenas a exaustão. Talvez fosse só o peso do passado. Ou talvez fosse o começo de algo que ele não poderia controlar. O Boeing 777-300ER era uma máquina impressionante. Mesmo depois de anos de voos comerciais, Rick nunca deixava de admirar a aeronave. A fuselagem parecia quase viva sob as luzes do pátio, um gigante adormecido prestes a despertar. O ronco suave dos motores de E90 durante o táxi tinha algo tranquilizador, uma sinfonia que ele conhecia intimamente. O voo 417 estava lotado. 188 passageiros haviam embarcado, a maioria com destino a Tóquio para reuniões de negócios, férias ou visitar familiares. O silêncio no cockpit era interrompido apenas pelas vozes do controle de tráfego aéreo e pelos procedimentos rotineiros de checklist. Amanda lia os itens com precisão e Rick respondia automaticamente, seus dedos ajustando os botões e switches no painel de instrumentos. Todos os instrumentos normais, Amanda anunciou, finalizando o último item da lista, prontos para decolagem. Rick apertou os cintos e ajustou os controles. Ele olhou pela janela do cockpit e viu a pista 25R à direita, iluminada como uma flecha apontada para o infinito. Controle de LAX. Aqui é o AS-417, pronto para decolagem na 25R. A resposta veio rápida. Autorizado, AS-417. Boa viagem, comandante. Amanda sorriu para ele e Rick deu um leve aceno, pressionando os manetes de potência para iniciar a corrida de decolagem. Os motores surgiram e a aeronave ganhou velocidade, pressionando os corpos contra os assentos. O horizonte começou a inclinar e Rick puxou gentilmente um manche para fazer o gigante de metal subir nos céus de Los Angeles. V1, VE, rotate, Amanda anunciou calmamente. O nariz do 777 apontou para cima e a aeronave deixou o solo, cortando a noite. Rick sempre considerava aquele momento como um dos mais emocionantes. A sensação de liberdade e poder o lembrava porque havia se tornado piloto. Mas, dessa vez, algo parecia diferente. Assim que o avião alcançou 10.000 pés, o rádio emitiu o mesmo chiado que Rick havia notado antes. Desta vez, era mais forte, como se algo estivesse tentando atravessar a frequência. Ele trocou um olhar com Amanda, mas ela apenas deu de ombros. Pode ser uma interferência de solo, ela sugeriu, mas havia uma hesitação em sua voz. Rick ajustou o volume tentando identificar o que estava causando o som. Por um momento o chiado cessou e ele pensou que fosse algo trivial. Mas então um ruído diferente preencheu os fones de ouvido. Era um som baixo e constante, algo que lembrava um murmúrio distante. Não era comum,
e definitivamente não fazia parte dos sistemas normais da aeronave. Você está ouvindo isso? Rick perguntou, inclinando-se para o rádio. Amanda franziu a testa. Não ouvi nada além do chiado. Ele hesitou antes de responder. Não queria parecer paranoico, mas o som estava lá. Era quase como se alguém estivesse sussurrando. Deve ser algum ruído de fundo, Rick respondeu, mais para si mesmo do que para Amanda. A aeronave estabilizou a 34 mil pés, a altitude de cruzeiro. Os motores diminuíram o ruído e o voo parecia tranquilo. A cabine estava silenciosa, exceto pelo som dos instrumentos e do fluxo de ar pelo cockpit. Rick tentou afastar a sensação de desconforto e focar no plano de voo. Tudo bem por enquanto, Amanda disse, revisando os sistemas. O tempo está limpo até o Pacífico. Rick assentiu e olhou pela janela. O céu era um mar escuro, pontilhado de estrelas. À distância, ele podia ver as luzes de outra aeronave, provavelmente seguindo para um destino semelhante. Mas então, algo chamou sua atenção. Pelo canto do olho, ele pensou ter visto um reflexo estranho no vidro. Parecia uma silhueta parada, como se alguém estivesse do lado de fora da cabine. Rick virou a cabeça rapidamente para olhar melhor. Mas não havia nada lá. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Preciso de mais café, ele murmurou, tentando convencer a si mesmo que era apenas a exaustão. Amanda riu. Posso pedir para Laura trazer algo? Antes que Rick pudesse responder, a chefe de cabine entrou pelo corredor estreito que levava ao cockpit. Laura tinha um olhar de calma natural, mas parecia um pouco pálida. Tudo bem por aqui? Ela perguntou, forçando um sorriso. Rick notou sua expressão e franziu o senho. Tudo tranquilo. Algo errado na cabine? Laura hesitou, o que não era típico dela. Provavelmente nada, apenas achei estranho. Um dos passageiros perguntou se havia outra tripulação a bordo. Amanda levantou as sobrancelhas. Outra tripulação? O que isso significa? Laura deu de ombros, parecendo desconfortável. Ele disse que viu um homem de uniforme, parado perto da saída de emergência, no fundo da aeronave. Mas obviamente não havia ninguém lá. Rick sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas tentou não demonstrar. Provavelmente ele está cansado ou confundiu alguém com a tripulação, disse, tentando soar prático. Se algo mais acontecer, me avise. Laura sentiu, mas Rick percebeu que ela não estava convencida. Quando ela saiu, o cockpit voltou ao silêncio. Amanda olhou para Rick. Coincidência? Ela disse, mas sua voz soava menos confiante do que antes. Rick queria acreditar nisso. Ele realmente queria. Mas no fundo, algo lhe dizia que o voo 417 estava apenas começando a revelar seus segredos. Os corredores estavam mergulhados em uma penumbra confortável, com a maioria dos passageiros cochilando sob a luz suave do Boeing 777. Laura Martinez andava com passos controlados entre as fileiras, verificando discretamente os passageiros e certificando-se de que tudo estava em ordem. Tudo parecia normal, mas ela não conseguia tirar da cabeça o comentário daquele homem. Viu um dos tripulantes parado ali. Ele dissera, apontando para a saída de emergência no fundo da aeronave. Laura havia ido até lá e, claro, não encontrara ninguém. Mas a expressão no rosto dele ainda incomodava. Ele parecia absolutamente convicto do que vira. Ele se aproximou do homem novamente.
Ele estava sentado ao lado da esposa, que dormia profundamente, um cobertor cobrindo-o até o pescoço. Ele, no entanto, permanecia acordado, encarando o corredor à sua frente com uma expressão tensa. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Laura, abaixando a voz para não incomodar os outros passageiros. O homem virou o rosto para ela, os olhos cheios de incerteza. Ele hesitou antes de responder. "Sim, eu só..." Ele balançou a cabeça. "Não foi nada. Esqueça." Laura sentiu, mas percebeu que ele ainda olhava fixamente para o fundo do avião, como se esperasse ver algo novamente. Ela suspirou e continuou seu caminho, decidida a se concentrar em sua rotina. Mas ao chegar perto da área de serviço no fundo da aeronave, onde ficavam os carrinhos de comida e bebida, sentiu algo diferente. Um calafrio percorreu seu corpo e o ar parecia levemente mais frio ali. Por um instante, ela pensou ter ouvido passos atrás de si, mas quando se virou, o corredor estava vazio. "Está cansada, Laura?" murmurou para si mesma, tentando afastar a sensação. Ela voltou ao seu trabalho, mas algo dentro dela continuava em alerta. Na cabine de comando, Rick revisava o plano de voo. Amanda tinha saído para o banheiro, deixando-o sozinho. Ele gostava daquele momento de silêncio, mas ultimamente estar sozinho o fazia pensar demais. Enquanto verificava os instrumentos, o chiado familiar no rádio voltou. Rick franziu a testa, inclinando-se para ajustar a frequência. "Controle de tráfego, aqui é o AS-417, verificando comunicação." Nenhuma resposta. O chiado aumentou, mas desta vez havia algo mais. Rick sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Ele podia jurar que ouvia vozes no meio do ruído. Elas eram baixas, quase imperceptíveis, mas estavam lá. "Richard." Ele congelou. Seu nome foi sussurrado no rádio. Ele girou os botões de frequência freneticamente, mas o som continuava. Era impossível. Nenhuma comunicação deveria estar entrando naquela frequência. "Richard. Richard?" Era uma voz feminina, calma, quase familiar. Sua mente voltou instantaneamente ao passado, à noite do acidente. Ele ouviu a voz de sua copiloto de então. A última coisa que ela dissera antes de tudo desmoronar. "Richard, algo está errado." Ele tirou os fones de ouvido e se afastou do painel, respirando fundo. "Está imaginando coisas", disse a si mesmo. Neste momento, Amanda voltou ao cockpit, trazendo um copo de café para ele. "Aqui está, comandante. Parece que você está precisando." Rick tentou sorrir. "Obrigado. Alguma novidade na cabine?" Amanda balançou a cabeça. "Tudo tranquilo, exceto que Laura parece um pouco tensa. Ela mencionou algo sobre um passageiro vendo coisas." Rick franziu a testa. "Vendo coisas?" Amanda deu de ombros. "Provavelmente a imaginação. Voo noturno faz isso com as pessoas." Rick concordou, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava fora do lugar. Na classe econômica, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido dos motores e pelos ocasionais sussurros de passageiros inquietos. No entanto, uma mulher sentada na fileira 32 começou a mexer-se descontrolavelmente. Seu marido tentou acalmá-la. "O que foi? Está tudo bem?" Ela balançou a cabeça, olhando ao redor. "Eu juro que ouvi alguém chamando meu nome." "Deve ter sido um sonho", respondeu ele, tentando ser racional. Ela assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo no corredor.
Algumas fileiras à frente, uma criança começou a chorar, acordando seus pais. A mãe tentou acalmá-la, mas a menina apontava para a parte de trás do avião, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O homem está lá", disse a menina entre soluços. "Que homem, querida?" perguntou a mãe confusa. "Um homem alto. Ele está olhando para a gente." O pai olhou para o corredor vazio e suspirou. "Não há ninguém lá. Vá dormir." Mas a menina continuou chorando, escondendo o rosto no ombro da mãe. Rick revisava as câmeras internas do avião. As imagens dos corredores eram exibidas em uma tela no cockpit. Ele observou os passageiros, a maioria dormindo ou lendo, com exceção de algumas crianças inquietas. Tudo parecia em ordem, até que algo chamou sua atenção. Na câmera que mostrava a saída de emergência traseira, Rick viu uma figura parada. Era uma silhueta indistinta, alta, imóvel. Ele piscou e a imagem desapareceu. Ele apertou os botões para mudar as câmeras, tentando ver novamente, mas não havia nada lá. "O que foi?" Amanda perguntou, percebendo sua expressão. Rick hesitou. "Nada, só pensei ter visto algo nas câmeras." Ela observou por um momento, mas não insistiu. Rick respirou fundo, tentando manter a calma, mas ele sabia que aquilo não era imaginação. Algo estava errado com o voo 417, e ele temia que a noite estivesse apenas começando. O relógio no cockpit marcava 2h17 da manhã. Lá fora, o céu era um vasto vazio negro, interrompido apenas pelo ocasional brilho de estrelas e a luz fraca das asas do Boeing 777-300ER. A aeronave voava em velocidade de cruzeiro, cortando o Pacífico com a confiança de uma máquina perfeita, mas a tensão na cabine era palpável. Rick olhava para o horizonte distante, os olhos fixos, mas a mente tumultuada. A sensação de que algo não estava certo era quase tangível, como uma nuvem pairando sobre ele. Desde que vira a figura nas câmeras de segurança, sua mente não parava de criar cenários. Talvez fosse um reflexo, um erro nas lentes, mas a dúvida permanecia. Amanda Price estava ao seu lado, concentrada em ajustar os sistemas. Apesar de sua aparente calma, Rick sabia que ela também percebia que havia algo errado, mesmo que não admitisse. "Tudo tranquilo, comandante?" Amanda perguntou, quebrando o silêncio. "Sim, tudo normal", respondeu Rick automaticamente, mesmo sabendo que não era verdade. Ele passou os olhos novamente pelas câmeras internas. As imagens pareciam normais, mas Rick agora verificava cada detalhe com mais atenção. Um movimento repentino, mesmo que sutil, era suficiente para prender a sua respiração. "Acho que vou dar uma volta na cabine", ele disse, tirando o cinto e se levantando. Amanda ergueu a sobrancelha. "Vai deixar o assento?" "É bom esticar as pernas", ele respondeu com um sorriso forçado. Ao caminhar pelo corredor principal, Rick tentou manter o semblante tranquilo. Passageiros cochilavam, suas cabeças pendendo de lado, enquanto outros assistiam filmes em telas iluminadas. No entanto, algumas pessoas estavam inquietas, olhando ao redor com expressões desconfortáveis. Laura Martinez o encontrou no meio do caminho. Ela segurava um tablet com informações dos passageiros, mas seus olhos estavam carregados de preocupação. "Comandante, podemos conversar?" "Claro, o que foi?" Ela puxou Rick para um canto próximo à área de serviço, onde os sons abafados dos motores davam uma sensação de privacidade.
Há mais passageiros reclamando de coisas estranhas. Rick franziu o senho. Que tipo de coisas? Laura respirou fundo. Uma mulher disse que ouviu alguém sussurrando no ouvido dela enquanto dormia, mas o assento ao lado dela estava vazio. Outra passageira na fileira 32 insiste que viu alguém parado no corredor, mas ninguém estava lá. Rick cruzou os braços. Pode ser o cansaço. Voos noturnos fazem isso com as pessoas. Laura assentiu lentamente, mas parecia insatisfeita com a explicação. Comandante, esses relatos estão ficando mais frequentes. Algo está... Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Algo está errado neste voo. Rick não respondeu. Ele queria acreditar que Laura estava apenas se deixando levar pela imaginação, mas sabia que ela era uma profissional experiente. Se ela estava preocupada, havia uma razão. Continue monitorando, disse ele finalmente. Se algo mais acontecer, me avise imediatamente. Laura concordou e voltou para a cabine. Rick ficou parado por um momento, observando os passageiros. Havia um desconforto coletivo no ar. Algo quase imperceptível, mas que ele sentia claramente. Ele estava prestes a voltar para o cockpit, quando algo chamou sua atenção. No corredor, próximo à janela da fileira 43, uma mulher estava de pé, olhando fixamente para fora. Seu corpo estava tenso, as mãos apertando o encosto do assento à sua frente. Rick se aproximou, percebendo que ela parecia em transe. Senhora, está tudo bem? Ele perguntou, a voz calma. A mulher não respondeu. Seus olhos estavam fixos no vidro, como se estivesse vendo algo que ele não podia. Senhora, Rick insistiu, tocando levemente seu ombro. Ela finalmente se virou para ele, e Rick recuou ao ver seu rosto. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido como papel. Tem alguém lá fora, ela disse, a voz tremendo. Rick olhou pela janela. O vidro refletia parte do interior da cabine, mas ele conseguia ver as asas iluminadas pelo brilho suave das luzes de navegação. Não havia nada lá. Não há ninguém lá fora, senhora. Só as asas e o céu. Ele respondeu, tentando tranquilizá-la, mas ela balançou a cabeça freneticamente. Não, eu vi. Ele estava parado lá, na asa. Ele me olhou. Rick sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele examinou o vidro novamente, mais atento. Ainda nada. Talvez tenha sido uma ilusão de ótica, ele sugeriu. Não foi uma ilusão de ótica, disse ela, quase sussurrando. Ele estava lá. Rick respirou fundo e pediu para que ela voltasse ao assento, prometendo que iria verificar. A mulher obedeceu, mas sua expressão ainda estava marcada pelo terror. Ele voltou ao cockpit, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Amanda percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Rick hesitou antes de responder. Uma passageira disse que viu algo ou alguém do lado de fora da janela. Amanda piscou confusa. Na asa? Sim, ela riu, mas sem convicção. Isso não é possível. Rick não respondeu. Ele sabia que não era possível, mas por algum motivo ele não conseguia afastar a sensação de que a passageira tinha visto algo. Ele olhou novamente para as câmeras, desta vez focando nas asas e na área externa. Tudo parecia em ordem. O brilho das luzes refletia suavemente na fuselagem. Ele estava prestes a desligar o monitor quando, por uma fração de segundo, algo apareceu. Era uma silhueta, alta, imóvel, parada sobre a asa direita. Rick piscou e a imagem desapareceu. Ele apertou os botões para ajustar o ângulo, mas não conseguiu mais ver nada. Era como se a figura nunca tivesse estado lá.
Algum problema? Perguntou Amanda, percebendo sua inquietação. Rick balançou a cabeça lentamente. Não, apenas acho que precisamos ficar atentos. Amanda lançou-lhe um olhar de preocupação, mas não insistiu. Lá fora, o céu continuava negro e infinito, mas no fundo, Rick sabia que algo estava observando. Rick assumiu novamente a cadeira de comando no cockpit, os olhos fixos no horizonte escuro à sua frente. A sensação de que algo invisível rondava o Boeing 777-300ER era impossível de ignorar agora. Ele sabia que algo estava errado. Não era apenas a sequência de relatos estranhos dos passageiros, nem as imagens fugazes nas câmeras. Era um peso no ar, uma presença que parecia apertar seu peito. Amanda Price o observava de soslaio, enquanto ajustava os controles. Apesar de sua tentativa de manter a compostura, Rick percebeu que ela também estava inquieta. O silêncio entre eles era pesado, e Amanda finalmente decidiu rompê-lo. Comandante, o que acha que está acontecendo? Rick respirou fundo antes de responder. Acho que precisamos manter o foco. Talvez seja apenas coincidência. Amanda ergueu uma sobrancelha. Coincidência? Pessoas vendo coisas que não existem. Sistemas apresentando falhas. Rick hesitou. Ele queria desviar o assunto, mas sabia que Amanda não aceitaria respostas vagas. Olha, voos noturnos têm um efeito estranho nas pessoas. Já vi passageiros confundirem sombras com coisas absurdas. Amanda não parecia convencida, mas não pressionou. Tudo bem, mas se algo mais acontecer, acho que deveríamos reportar. Rick apenas assentiu, mas sabia que reportar o que estava acontecendo seria inútil. Quem acreditaria neles? Laura Martinez tentava manter a calma enquanto caminhava pelo corredor. Alguns passageiros ainda dormiam, mas muitos estavam acordados agora, inquietos. O murmúrio de conversas nervosas enchia o ar, quebrando o silêncio habitual de um voo noturno. Ela passou pela fileira 29 e ouviu um casal conversando em voz baixa. Estou dizendo, eu vi alguém passando por aqui, disse o homem. Não havia ninguém, querida. Você deve estar sonhando acordado, respondeu a mulher, mas sua voz tinha uma nota de incerteza. Laura continuou andando até chegar à área de serviço, onde duas comissárias estavam reunidas. Elas pareciam tensas, e uma delas, uma jovem chamada Sophie, tinha lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Perguntou Laura, assumindo imediatamente o comando. Sophie respirou fundo, tentando se recompor. Eu estava pegando um copo de água para um passageiro e ouvi alguém atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém lá. Laura franziu a testa. Tem certeza? Sophie assentiu, os olhos arregalados. Eu ouvi claramente. Era como se alguém estivesse respirando no meu ouvido. Laura colocou uma mão no ombro da jovem. Está tudo bem. Fique aqui e respire fundo. Ela tentou soar confiante, mas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava definitivamente errado com aquele voo. Rick estava olhando novamente para as câmeras internas quando Amanda chamou sua atenção. Temos uma notificação de falha no sistema de navegação, disse ela, apontando para o painel. Rick se inclinou para verificar. Era um aviso menor, mas incomum. Ele ajustou os controles e tentou reiniciar o sistema. Pode ser só um erro temporário, disse ele mais para si mesmo do que para Amanda. Mas o sistema não respondia. O avião ainda estava no rumo correto, mas as falhas pareciam persistir. Rick sentiu um aperto no peito. Algo estava interferindo nos sistemas da aeronave. Antes que pudesse dizer algo, o rádio emitiu um chiado alto. Amanda franziu o rosto
e ajustou os controles para reduzir o volume. Mas o chiado não parava. E então, uma voz atravessou a estática. Mayday, Mayday, AS-417. Rick congelou. Ele conhecia aquele código. AS-417 era o número do voo atual. Ele olhou para Amanda, que parecia tão confusa quanto ele. Isso não faz sentido, disse ela, com os olhos fixos no rádio. Mayday, AS-417. Perdemos a altitude. Rick sentiu o sangue drenar do rosto. A voz no rádio era masculina, mas fraca e distorcida, como se estivesse vindo de muito longe. Ele sabia que não era possível. Desligue isso, disse Rick, a voz mais dura do que pretendia. Amanda obedeceu, mas o chiado continuou. De repente, um impacto iminente. Rick se levantou abruptamente, desligando o rádio manualmente. O cockpit ficou em silêncio. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Isso deve ser algum tipo de interferência, disse ele, mas sua voz falhou. Amanda olhou, os olhos cheios de perguntas. Comandante, isso foi... Nada, esqueça isso, cortou Rick. Ele sabia que precisava manter o controle, mesmo que estivesse prestes a perder o próprio. Laura estava organizando os carrinhos quando notou algo estranho. Uma das portas de emergência parecia aberta. Ela congelou, sentindo um medo irracional crescer dentro de si. Era impossível que uma porta estivesse aberta em pleno voo, mas a luz de segurança indicava que algo estava errado. Ela se aproximou lentamente, o coração disparado. Quando chegou perto, percebeu que a porta estava, de fato, fechada. Mas o vidro oval mostrava algo que a fez recuar. Uma face estava lá, pressionada, contra o vidro do lado de fora. Os olhos eram vazios, as feições distorcidas, como se pertencessem a alguém que já não era humano. Laura gritou, tropeçando para trás. Quando olhou novamente, a face havia desaparecido. As comissárias correram para ela, alarmadas pelo grito. O que houve? Perguntou Sophie. Laura tentou falar, mas sua voz parecia presa na garganta. Eu vi alguém do lado de fora. As jovens trocaram olhares nervosos, mas antes que pudessem responder, as luzes da cabine piscaram violentamente. O Boeing 777 parecia vivo e algo dentro dele queria ser ouvido. Era 4h10 da manhã quando Rick recebeu a ligação de Laura, que explicou o ocorrido em tom hesitante. Ele a ouviu em silêncio, mas ao desligar, sua mente estava a mil. Ele olhou para Amanda, que parecia mais tensa do que nunca. Comandante, o que está acontecendo? Rick não respondeu imediatamente. Ele sabia o que Amanda queria ouvir, que tudo estava sob controle, que eles encontrariam uma explicação lógica, mas ele não podia mentir, não mais. Eu não sei, respondeu ele finalmente. Mas no fundo ele sabia que havia algo no passado que estava se conectando a este voo, e se ele estivesse certo, aquilo não acabaria bem. A cabine estava mergulhada em um silêncio estranho, interrompido apenas pelo zumbido constante dos motores e os suspiros inquietos de passageiros acordados. Mesmo aqueles que ainda dormiam tinham o rosto marcado por uma expressão de desconforto, como se estivessem presos a pesadelos que não podiam escapar. Rick encarava o painel de controle do cockpit. As luzes e indicadores, que antes ofereciam um senso de segurança, agora pareciam ameaçadores. Uma nova falha apareceu nos monitores, um alerta sobre flutuações na altitude. Mesmo que os instrumentos básicos não mostrassem nada errado, ele franziu o senho, pressionando botões para reconfigurar o sistema. Mas os avisos continuavam. Amanda observava em silêncio,
o desconforto estampado em seu rosto. Isso está ficando ridículo, disse ela, rompendo o silêncio. Primeiro o rádio, depois as câmeras, e agora isso. Alguma coisa está interferindo no sistema inteiro. Rick apertou os lábios, tentando manter a calma. Vamos reiniciar os sistemas secundários. Pode ser uma sobrecarga elétrica, ou pode ser outra coisa, murmurou Amanda, quase inaudível. Rick não respondeu. Ele sabia que Amanda tinha razão em pensar que havia algo além de falhas técnicas, mas não estava pronto para admitir. Ele precisava de controle, mesmo que fosse uma ilusão. De repente o Boeing 777 balançou violentamente, como se tivesse atravessado uma turbulência inesperada. Ambos se seguraram nos controles enquanto os alarmes soavam. Zona de turbulência? Perguntou Amanda, ajustando rapidamente o piloto automático. Rick olhou para o radar meteorológico, mas não havia sinais de tempestades ou condições adversas. Não, o radar está limpo. A aeronave balançou novamente, desta vez mais forte, e as luzes do cockpit piscaram. O sistema de navegação principal apagou-se momentaneamente antes de iniciar, exibindo coordenadas erradas. Rick sentiu o estômago revirar. O que está acontecendo? Não sei, mas estamos perdendo a altitude, respondeu Amanda, apontando para o altímetro, que mostrava uma descida lenta, mas constante. Ele tentou ajustar manualmente a potência dos motores, mas os controles estavam rígidos, como se algo estivesse resistindo aos seus comandos. Laura segurava firme o encosto de um assento enquanto a aeronave balançava, tentando acalmar os passageiros que começavam a entrar em pânico. O murmúrio de vozes nervosas aumentava rapidamente e gritos ocasionais podiam ser ouvidos. Senhoras e senhores, pedimos que permaneçam calmos e sentados com seus cintos de segurança afivilados, disse ela ao microfone, tentando manter a voz estável. Mas mesmo ela estava à beira do pânico. Até o grito de Sophie, após a aparição no vidro, tudo parecia culminar em um crescente caos. No fundo da cabine, um grupo de passageiros começou a rezar em voz alta, enquanto uma mulher soluçava desesperadamente. Um homem na fileira 34 tentou levantar-se, mas foi forçado de volta ao assento por uma das comissárias. Por favor, senhor, permaneça sentado. O que está acontecendo? Ele gritou, olhando ao redor com olhos regalados. Estamos caindo? Laura aproximou-se para ajudar a controlar a situação, mas antes que pudesse dizer algo, uma série de pancadas ecoou pela fuselagem, como se alguém estivesse batendo no lado de fora do avião. O som era ensurdecedor e parecia se mover, começando nas asas e seguindo para o centro da aeronave. Os passageiros gritaram em uníssono e uma criança começou a chorar alto. É impossível, murmurou Laura, olhando para o teto da cabine, como se pudesse ver a fonte do som. Ela foi interrompida por um grito agudo vindo do fundo do avião. Quando se virou, viu um grupo de passageiros olhando fixamente para a porta de emergência traseira. Ele está ali, gritou uma mulher, apontando com o dedo trêmulo. Laura correu até lá, empurrando as pessoas para o lado, mas quando olhou pela pequena janela oval da porta, não viu nada, apenas o vazio escuro do céu noturno. Mas quando se afastou, a luz do corredor piscou e por um breve momento ela viu algo refletido no vidro. Uma figura alta e sombria, parada do lado de fora, com os olhos que brilhavam em um vermelho opaco. Ela tropeçou para trás, o coração disparado. Laura, Laura! Chamou Sophie, segurando-a antes que ela caísse. Laura respirava com dificuldade, tentando processar o que tinha acabado de ver. Algo está lá fora, ela sussurrou, sem conseguir tirar os olhos da porta. Rick e Amanda lutavam para estabilizar a aeronave. O altímetro
mostrava que eles estavam a 31 mil pés, uma perda de 3 mil pés desde o início dos tremores. Os controles ainda pareciam não responder completamente, mas se algo invisível estivesse interferindo diretamente com os sistemas. Está parecendo um voo fantasma, Amanda disse com um sorriso nervoso, tentando aliviar a tensão. Rick não respondeu. Ele estava olhando para os monitores quando a voz familiar surgiu novamente no rádio, atravessando uma estática com um sussurro. Richard, você deixou a gente... Ele congelou. Não pode ser. Amanda olhou para ele, confusa. O que foi? Antes que ele pudesse responder, as luzes do cockpit apagaram completamente. A cabine ficou em completa escuridão, exceto pelo brilho fraco dos instrumentos de emergência. Estamos sem energia? Perguntou Amanda, os dedos voando sobre os controles. Rick tentou acessar os sistemas de backup. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o rádio emitiu mais um chiado, seguido por outra voz. Você não pode fugir do passado, Richard. Rick segurou os fones com força, tentando afastar o som. Mas as palavras pareciam ecoar diretamente em sua mente. Ele reconhecia aquelas vozes. Era da copiloto do voo 394, a mulher que morrera no acidente de 17 anos atrás. As luzes do cockpit piscaram e Rick viu algo que o fez parar de respirar. Refletida na janela, ao lado dele, uma figura pálida e translúcida. Os olhos dela estavam fixos nele, com uma expressão de dor e raiva. Comandante, Amanda gritou, puxando de volta à realidade. Ele se virou rapidamente, mas a figura havia desaparecido. Amanda apontava para os instrumentos. Estamos caindo de novo. A altitude agora em 29 mil pés. Rick ajustou os manetes com força, ignorando o suor que escorria por sua testa. Desligue o piloto automático. Vou sumir manualmente. Amanda obedeceu e Rick segurou os controles, forçando a aeronave a estabilizar-se. A resistência era palpável, como se estivesse lutando contra algo invisível. Mas ele sabia que a essa altura não era só a aeronave que estava sob ataque, era ele. E aquilo não iria parar até que conseguisse o que queria. O rádio continuava emitindo ruídos, com vozes distorcidas, surgindo e desaparecendo como ecos de um pesadelo. Rick não podia mais ignorar. Cada sussurro, cada palavra parecia um grito, vindo de um passado que ele tentava esquecer. Amanda estava ao seu lado, tentando estabilizar os sistemas com movimentos frenéticos. Traíam o medo crescente. Comandante, o que está acontecendo? Ela perguntou, quase em desespero. Rick hesitou. Ele sabia que precisava manter a calma, mas a verdade queimava dentro dele como um incêndio. Amanda, ele começou. Mas antes que pudesse terminar, as luzes do cockpit piscaram novamente. Uma presença invisível parecia se espalhar pela cabine como uma sombra viva. O ar ficou pesado e Rick sentiu um arrepio subir pela espinha. De repente, o rádio voltou à vida, e desta vez a voz era clara. Era feminina, serena, mas carregada de dor. Richard, você nos abandonou. Rick congelou. Ele conhecia aquela voz. Michelle? Ele sussurrou, a boca seca. Amanda olhou para ele, confusa. Quem é Michelle? Rick não respondeu. Ele estava paralisado, a mente retornando à noite do acidente do voo 394. Michelle havia sido sua copiloto naquela noite, uma jovem brilhante e cheia de vida. Ele podia ouvir claramente o tom dela agora, ecoando como uma lembrança viva. Você poderia ter nos salvado, Richard, mas escolheu salvar si mesmo. Não é verdade.
Rick murmurou, as palavras saindo quase sem força. Eu tentei. Amanda olhou para ele, agora genuinamente alarmada. Rick, você está bem? Antes que ele pudesse responder, algo aconteceu. A tela do cockpit começaram a mostrar imagens que não deveriam estar ali. Não eram instrumentos usuais, eram flashes de rostos, passageiros, tripulação, pessoas que Rick reconhecia do voo 394. Eram os mortos. Eles olhavam diretamente para ele, seus olhos cheios de acusação e dor. Rick se levantou abruptamente, afastando-se dos controles. Isso não é real, ele disse, mas sua voz soava fraca, mesmo para ele. Amanda agarrou seu braço. Comandante, fique comigo. O toque dela trouxe Rick de volta momentaneamente, mas o rádio continuava. As vozes se misturavam, chamando seu nome, acusando-o, pedindo ajuda. Você sabia, Richard? Podia ter feito algo. Por que nos deixou? Rick levou as mãos ao rosto, tentando bloquear as palavras, mas elas pareciam vir de dentro de sua mente. A situação estava completamente fora de controle. Laura fazia o possível para acalmar os passageiros, mas muitos estavam gritando ou chorando. O som de passos correndo pelo corredor, embora ninguém estivesse lá, só piorava a situação. Algo está errado com esse avião, gritou um homem, levantando-se de seu assento. Estamos sendo atacados. Senhor, por favor, volte ao seu assento, disse Laura, tentando manter a compostura. Não, eu vi alguém andando na asa. Eles estão tentando nos matar. O homem berrava, apontando para a janela. Outros passageiros começaram a gritar, alguns levantando-se para olhar pela janela, outros segurando rosários ou murmurando orações. De repente, as luzes piscaram novamente e um som ensurdecedor ecoou pela cabine. Um grito inumano que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Laura tentou não gritar, mas seu coração estava batendo tão rápido que ela mal conseguia respirar. Sophie, ao seu lado, começou a chorar, agarrando o braço de Laura. Não vamos sair vivos daqui, ela murmurou. Laura segurou o rosto de Sophie com as mãos, forçando-a a olhar para ela. Ei, nós vamos sair disso, entendeu? Agora, volte lá e ajude os passageiros. Mesmo tremendo, Sophie assentiu e voltou ao trabalho. Laura, no entanto, sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Rick sentou-se novamente, tentando retomar o controle. Ele sabia que não podia continuar ignorando. Michelle, se é você, por favor, diga o que quer. A voz no rádio respondeu imediatamente. Justiça. Rick engoliu em seco. Eu fiz tudo o que eu podia naquela noite. Você sabe disso. Não fez, respondeu Michelle. Você seguiu o protocolo, salvou a si mesmo, mas nos deixou. Ele sentiu as palavras como uma lâmina atravessando seu peito. Ele sabia do que ela estava falando. Durante o acidente do voo 394, havia tomado uma decisão difícil. Priorizar a estabilização da aeronave em vez de evacuar mais passageiros. Aquilo havia custado vidas, incluindo a de Michelle. Amanda observava a conversa com horror crescente. Ela não podia ouvir a voz no rádio, mas as respostas de Rick a deixavam completamente perdida. Rick, o que está acontecendo? Você está falando com alguém? Rick olhou para ela, os olhos cheios de angústia. Com o passado, Amanda balançou a cabeça.
Não, comandante. Você está perdendo o controle. Não, estou enfrentando isso, ele respondeu, voltando-se para o rádio. O que você quer de mim, Michele? Ele perguntou novamente. A resposta veio como um sussurro gelado. Quero que você faça o que não fez naquela noite. Salve-os. Ou se junte a nós. O cockpit foi tomado por um som de estática tão alto que Rick e Amanda tiveram que cobrir os ouvidos. Então, o avião mergulhou. O Boeing 777 começou a perder a altitude rapidamente. Alarmes soavam em todos os cantos da aeronave, enquanto passageiros gritavam de pânico. Rick segurou os controles com força, lutando contra uma força invisível que parecia arrastar o avião para baixo. Estou sem controle, ele gritou para Amanda. Amanda verificava os sistemas, mas nada funcionava. É como se o avião estivesse agindo por conta própria. Não por conta própria, murmurou Rick. Ele sabia que estava sendo forçado a fazer uma escolha. Michele voltou a falar, sua voz clara no meio do caos. Salve-os, Rick. Prove que mudou. Rick fechou os olhos, sentindo as lágrimas descerem. Ele sabia que Michele estava certa. Ele falhara no passado e agora tinha chance de corrigir. Ele respirou fundo, segurando o manche com mais força. Eu vou salvá-los. Ele olhou para Amanda, a determinação clara em seus olhos. Confie em mim. Amanda hesitou, mas assentiu. O que você vai fazer? Rick olhou para os controles, depois para a escuridão do horizonte. O que eu deveria ter feito desde o início. O Boeing 777 tremia violentamente enquanto descia. A força G pressionava Rick contra o assento. Os alarmes preenchiam o cockpit com sons frenéticos. E Amanda lutava para estabilizar os sistemas. O painel piscava erraticamente, como se a aeronave estivesse viva e descontrolada. Rick segurava o manche com tanta força que suas mãos doíam. O suor escorria por sua testa e sua respiração estava pesada, mas seus olhos estavam focados no horizonte. Amanda, reduz a potência dos motores em 10%. Quero assumir totalmente o controle manual. Ela o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Reduzir a potência? Você sabe que isso pode agravar a perda de altitude. Rick assentiu, a voz firme. Eu sei, confie em mim. Amanda hesitou por um momento antes de obedecer. Seus dedos voaram sobre os controles, ajustando os motores. O avião deu um tranco e o barulho dos motores ficou mais baixo, mas o mergulho continuava. Rick ajustou os flaps, tentando estabilizar a descida. Ele sabia que não poderia simplesmente lutar contra a aeronave. Precisava entender o que estava realmente acontecendo. E no fundo, ele sabia que a solução não era técnica. Laura segurava o telefone de comunicação interna com força, tentando ouvir as instruções do cockpit em meio ao caos. Comandante, por favor, diga que tem uma solução. Ela gritou no telefone, a voz carregada de desespero. A resposta veio cortada pela estática. Estamos tentando estabilizar, disse Rick, mas a ligação foi interrompida antes que ele pudesse terminar. Laura olhou ao redor. A cabine estava em completo pânico. Passageiros gritavam, choravam, seguravam-se uns aos outros. Alguns rezavam em voz alta, enquanto outros tentavam forçar os compartimentos superiores em busca de coletes salva-vidas, mesmo sabendo que estavam a quilômetros do oceano. No meio do caos, Laura percebeu algo estranho. No fundo da cabine, perto da saída de emergência, um homem estava parado completamente imóvel,
Ele era alto, vestia um uniforme antigo de piloto e seus olhos estavam fixos nela. Laura piscou, tentando entender se o que via era real. Mas quando olhou de novo, o homem havia desaparecido. Ela tropeçou para trás, o coração disparando. Sophie a segurou. Laura, o que foi? Eu vi alguém. O piloto. Ele estava lá, disse Laura, apontando para o fundo da aeronave. Sophie olhou na direção indicada, mas não havia ninguém. Não tem ninguém lá. Laura sabia o que tinha visto e sabia que aquilo não era humano. Rick respirava fundo, tentando bloquear os sons ao seu redor. Amanda falava algo sobre falhas no sistema hidráulico, mas ele mal conseguia ouvi-la. Sua mente estava em um outro lugar, em outra época. Ele se lembrava do voo 394 com uma clareza dolorosa agora. Lembrava-se de cada decisão, cada comando. O motor direito havia falhado durante a subida e o fogo se espalhou rapidamente. A cabine estava cheia de fumaça, os passageiros gritando, mas ele e Michelle tentaram desesperadamente estabilizar a aeronave. Laura não respondeu. Ela sabia que estavam vivas, mas havia algo naquele avião que não deixaria sua mente em paz. Rick estava no cockpit, olhando para os controles apagados. Amanda havia saído para ajudar na evacuação, mas ele permanecera ali, incapaz de se mover. O silêncio era absoluto agora. Sem alarmes, sem vozes no rádio, sem chiados, apenas o som suave da água contra a fuselagem. Ele tirou o chapéu de comandante e passou as mãos pelos cabelos úmidos de suor. As memórias do voo 394 ainda queimavam em sua mente, mas algo estava diferente agora. Pela primeira vez em 17 anos, ele sentiu uma leveza que não conseguia explicar. Você fez o que era certo. Rick congelou. A voz era de Michelle, mas dessa vez não vinha do rádio. Era como um pensamento sussurrado diretamente em sua mente. Ele se virou lentamente e por um breve momento viu algo refletido no vidro da janela. Michelle sentada no assento do copiloto, olhando para ele com um pequeno sorriso. Eu sinto muito, disse Rick, a voz embargada. Michelle assentiu levemente. Nós sabemos. Rick piscou e a imagem desapareceu. Ele ficou em silêncio, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Pela primeira vez, ele sentia que havia feito as pazes com o passado. O vento era frio no convés do navio, enquanto os passageiros do voo 417 embarcavam. Muitos estavam sendo atendidos por equipes médicas, enquanto outros se abraçavam, gratos por estarem vivos. Rick estava encostado na grade, observando o oceano. Amanda aproximou-se dele, segurando 2 xícaras de café. Ela ofereceu uma a ele, que aceitou com um pequeno aceno de agradecimento. Você conseguiu, comandante, disse Amanda, olhando para o horizonte. Rick deu um sorriso fraco. Não sozinho. Amanda balançou a cabeça pensativa. Aquilo que aconteceu, você acha que foi real? Rick olhou para ela, considerando a pergunta. Ele sabia que não poderia explicar o que havia acontecido. As vozes, as visões, o que quer que estivesse naquele avião, tudo parecia impossível e, ao mesmo tempo, inevitável. Não sei, respondeu ele finalmente. Mas o que importa é que todos estão vivos. Amanda sentiu, embora a expressão em seu rosto mostrasse que ela ainda tinha muitas perguntas. Rick sentou-se em uma sala iluminada por lâmpadas fluorescentes, cercado por investigadores da companhia aérea e do órgão regulador. Eles queriam respostas. Como o sistema falhou? Por que o avião perdeu altitude? Como ele conseguiu pousar em condições impossíveis?
Rick respondeu com os fatos. Falha nos sistemas, decisões rápidas, trabalho em equipe. Ele sabia que ninguém acreditaria na verdade completa. Quem acreditaria que algo sobrenatural havia interferido no voo? Quando a reunião terminou, Rick estava prestes a sair, mas um dos investigadores, um homem idoso, com olhos atentos, parou na porta. "Comandante Wallace?" disse ele, segurando um arquivo. "Só mais uma coisa." Rick virou-se, esperando uma pergunta técnica. "Você sabia que este voo..." O homem hesitou. Ele usava o mesmo número e a mesma rota do voo 394, que caiu há 17 anos. Coincidência interessante, não acha? Rick encarou o homem por um momento, sentindo o estômago revirar. Ele assentiu lentamente. "Sim, interessante." O investigador observou por mais alguns segundos antes de permitir que ele saísse. Rick estava em casa, sentado em sua poltrona favorita. A televisão estava desligada e a única luz vinha de uma pequena luminária ao lado. Ele segurava um copo de uísque, mas não havia tocado na bebida. Na mesa em frente a ele estava um velho recorte de jornal sobre o voo 394. Ele não sabia por que ainda guardava aquilo, mas naquela noite sentiu que finalmente poderia se livrar dele. Quando ele se levantou para jogar o recorte fora, seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto. Ele franziu o senho, pegando o aparelho. A mensagem não tinha remetente, apenas um número vazio. "Você o salvou, Richard. Mas alguns ainda estão esperando." Rick deixou o telefone cair, o coração disparado. Ele olhou para a janela e, por um momento, jurou ter visto a silhueta de um avião voando baixo no céu noturno, sem luzes, apenas um fantasma contra o brilho da lua. Então veio a escolha. Ele havia decidido seguir o protocolo e priorizar o controle da aeronave, acreditando que ainda havia tempo para salvar todos, mas não houve. O avião atingiu o solo antes que ele pudesse evacuar a maioria dos passageiros. Michelle morreu no impacto. 212 vidas perdidas. "Você nos deixou." Rick apertou os olhos, tentando afastar a voz de Michelle, mas ela estava lá, persistente. "Você sabe o que precisa fazer, Richard." Ele abriu os olhos e encarou Amanda. "Eu preciso descer o avião, agora." Amanda regalou os olhos. "O quê? Estamos a 26 mil pés e caindo. Se você descer mais..." Rick balançou a cabeça, interrompendo-a. "Não estou falando de descer para estabilizar. Estou falando de pousar." Amanda ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que ele estava dizendo. "Você quer pousar no meio do oceano?" Rick apontou para os instrumentos. "Não temos outra opção. Os sistemas estão comprometidos. Estamos perdendo altitude de qualquer maneira. Se não fizermos algo agora, todos morrerão." Amanda respirou fundo, tentando manter a calma. "Tudo bem. Se você acha que é o certo, eu confio em você." Rick sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ele não merecia confiança. Não, depois do que aconteceu no passado. Mas ele não podia falhar novamente. Ele ajustou os controles, preparando a aeronave para uma descida controlada. "Laura," ele chamou pelo interfone. "Prepare a cabine para uma aterrissagem de emergência." A resposta de Laura veio imediatamente. "Estamos prontos, comandante." Rick olhou para Amanda, o olhar determinado. "Vamos fazer isso." Laura anunciou a aterrissagem de emergência pelo sistema de som. Sua voz firme, apesar do caos. Os passageiros estavam aterrorizados, mas começaram a seguir as instruções, ajustando os cintos de segurança e assumindo a posição de impacto.
Laura olhou para Sophie, que parecia paralisada de medo. Você vai conseguir, disse ela, apertando o ombro da jovem. Sophie assentiu, engolindo em seco. Você acha que vamos sobreviver? Laura olhou para os passageiros, então para Sophie. Vamos fazer tudo o que pudermos. O rádio voltou à vida e a voz de Michelle era mais clara que nunca. Você sabe o que precisa fazer, Richard. Não basta salvar a aeronave. Precisa aceitar. Rick fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Ele sabia que Michelle queria dizer. Ele precisava aceitar sua culpa, sua responsabilidade. Ele segurou o manche com mais força, ajustando os flaps e a velocidade. Michelle, se você está me ouvindo, eu sinto muito. O rádio chiou, mas Rick ouviu um último sussurro antes de desligar. Grave. A altitude despencava rapidamente. O altímetro marcava 12.000 pés e diminuía a cada segundo, enquanto o Boeing 777-300ER tremia violentamente. Os motores rugiam como se estivessem lutando contra uma força invisível que os puxava para baixo. Dentro do cockpit, Rick estava focado como nunca antes, seus dedos ajustando os controles com precisão, enquanto Amanda monitorava os sistemas que ainda respondiam. Estamos perdendo velocidade, Amanda avisou, os olhos fixos nos indicadores. Precisamos nivelar antes que seja tarde demais. Rick balançou a cabeça. Ainda não. Estamos perto, mas precisamos controlar a descida gradualmente. O rádio, que havia ficado em silêncio por alguns minutos, emitiu um chiado baixo, antes de uma voz familiar ecoar mais uma vez. Richard, você está quase lá. Rick fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A voz de Michelle não era mais acusatória. Agora, ela parecia quase encorajadora. Amanda o observava com um nervosismo crescente. Você está falando com alguém? Não importa, respondeu Rick, abrindo os olhos e ajustando os flaps. O que importa agora é colocar esse avião no chão. Laura segurava firme o encosto de um assento, mantendo-se em pé apesar dos tremores constantes da aeronave. As luzes piscavam e o grito ocasional de passageiros ecoava acima do som dos motores. Senhoras e senhores, assuma a posição de impacto. Ela repetiu pelo sistema de som, tentando manter a calma. Os passageiros obedeciam, mas o pânico era evidente. Uma mulher rezava em voz alta, apertando a mão do seu marido. Uma criança soluçava no colo da mãe. O homem que havia gritado sobre o homem na asa, agora chorava silenciosamente, murmurando algo incompreensível. Laura olhou para Sophie, que estava encostada na parede próxima, com os olhos fechados. Sophie, chamou ela. A jovem abriu os olhos, tremendo. Eu não consigo fazer isso. Laura agarrou seus olhos, forçando-o a olhar diretamente para ela. Você consegue sim. Os passageiros precisam de você. Nós vamos sair dessa. Apesar de suas palavras, Laura sabia que ninguém a bordo acreditava realmente nisso. Nem mesmo ela. De repente, o som de pancadas voltou, ecoando pela fuselagem. Desta vez, era mais forte, mais insistente, como se algo estivesse tentando entrar no avião. Os passageiros começaram a gritar novamente, mas Laura não conseguia ver de onde vinha o som. Então, ela viu, no corredor central, uma figura apareceu. Era um homem de uniforme antigo, o mesmo que ela tinha visto antes. Ele caminhava lentamente entre os assentos, mas ninguém além dela parecia notar. Seu rosto era pálido e seus olhos estavam vazios.
mas havia algo em sua presença que fazia Laura sentir como se estivesse sendo observada por centenas de olhos ao mesmo tempo. Ela piscou e a figura desapareceu. 5.000 pés, Amanda anunciou, a voz carregada de tensão. Rick estava completamente concentrado, suas mãos firmes no manche. Reduza mais a velocidade. Quero um máximo de controle quando chegarmos ao nível do mar. Amanda obedeceu, ajustando os motores, enquanto Rick manobrava a aeronave para evitar um stall fatal. O radar mostrava apenas o oceano à frente. Rick sabia que teria que confiar apenas em sua intuição e habilidades para pousar o avião. Laura, estamos a 5 minutos do impacto, disse ele pelo interfone. Certifique-se de que todos estejam prontos. A voz de Laura respondeu, calma, mas com uma nota de desespero. Estamos prontos, comandante. Rick desligou o interfone e respirou fundo. Ele sabia que, mesmo com toda a sua experiência, isso seria um milagre. Amanda, você está comigo? Perguntou ele, olhando para sua copiloto. Ela sentiu, embora seu rosto estivesse pálido. Estou. Então vamos fazer isso. Laura estava no fundo da cabine, certificando-se de que todos os passageiros estivessem na posição de impacto. Mas algo chamou sua atenção. Na janela de emergência, no lado esquerdo da aeronave, uma luz estranha parecia pulsar do lado de fora. Era uma luz branca e fria, que não deveria estar ali. Ela se aproximou lentamente, o coração disparado. Quando olhou pela janela, viu algo que fez seu sangue gelar. Do lado de fora, no ar, haviam rostos. Eles eram vagos, nebulosos, como se fossem feitos de fumaça. Mas estavam lá, homens, mulheres, crianças, todos olhando para ela, com expressões de dor e tristeza. Laura recuou, tropeçando, e bateu contra um assento. Ela fechou os olhos, tentando recuperar o controle. Mas quando os abriu novamente, os rostos haviam desaparecido. Sophie correu até ela. Laura, você está bem? Laura balançou a cabeça. Não importa. Prepare-se. O Boeing 777 cortou as nuvens baixas e finalmente avistou o oceano abaixo. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Mas a beleza da cena era ofuscada pelo pavor iminente. Rick ajustou os flaps ao máximo, reduzindo a velocidade enquanto inclinava o nariz do avião. Prepare-se para o impacto, ele anunciou pelo interfone. Amanda segurava firme os controles ao lado dele, o rosto tenso. Estamos descendo muito rápido. Eu sei, respondeu Rick, mas vamos conseguir. Quando a aeronave tocou a superfície da água, o impacto foi brutal. O som de metal rangendo ecoou pela cabine e os passageiros foram arremessados para a frente, presos apenas por seus cintos de segurança. A fuselagem tremeu, mas, milagrosamente, permaneceu intacta. A água começou a invadir o compartimento de carga, mas os sistemas de flutuação automática foram ativados. O avião parou, flutuando precariamente no vasto oceano. No cockpit, Rick soltou o manche e recostou-se na cadeira, exausto. Amanda olhou para ele, incrédula. Você conseguiu. Rick não respondeu. Ele olhou para o horizonte, onde o sol continuava subindo. Mas em seu coração sabia que aquilo ainda não havia acabado. A luz do amanhecer espalhava-se pelo horizonte, enquanto os sobreviventes do voo 417 esperavam o resgate. O Boeing 777 flutuava precariamente, suas asas parcialmente submersas no oceano, mas a fuselagem havia resistido ao impacto. Para muitos, isso
já parecia um milagre. Os botes salva-vidas estavam cheios de passageiros trêmulos, alguns em silêncio absoluto, outros soluçando enquanto tentavam processar o que haviam acabado de viver. As comissárias de bordo circulavam entre eles, verificando ferimentos e tentando oferecer palavras de conforto, mesmo que nenhuma delas realmente acreditasse que o pesadelo tinha acabado. Laura estava sentada no canto de um dos botes, os braços cruzados ao redor do próprio corpo. O olhar dela estava fixo no avião distante, como se esperasse ver algo surgir de dentro dele. Sophie sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. "Estamos vivas", disse Sophie, a voz ainda trêmula.